sessão Musimid é algo que eu fiz pela primeira vez faz alguns bons anos, quando eu tive um financiamento e precisava justificar por que a gente estava usando o dinheiro. Então, eu comecei a mostrar o que nós estávamos fazendo. Bom, isso foi ao longo de vários anos, né, e agora, nos 20 anos, somou-se uma quantidade razoável de trabalhos que, sob minha responsabilidade, mas nunca comigo sozinho. Então, o que eu vou apontar aqui de uma forma assim, vou tentar ser breve, porque tem muitas coisas aqui, muitos acontecimentos. Então, eu vou falar dos nossos projetos, dos encontros, de uma maneira assim. É verdade. Precisa começar? Tudo bem? Então, nós vamos falar então dos projetos de pesquisa, dos encontros, das pessoas aqui que eu gostaria de fazer uma distinção, que não estão mais entre nós, né? E aí também as produções mais recentes, que no caso, ontem nós falamos do livro, mas não é só o livro, nós temos também mais partes de podcasts, de materiais de audiovisual, encarregados pela Marta Conterrado, e a revista. Então, o Fernando Magno, que é uma pessoa importantíssima aqui no grupo, não pôde vir, então ele deixou gravado. Então, vou fazer isso na sequência. Então, passo a mostrar a vocês os projetos, né, ao longo do tempo. Só que aqui não está aparecendo como... Onde que eu ponho a tela inteira aqui? Aqui, ele está aparecendo outra coisa. Ó, tem que tirar as anotações, é isso? Aqui. Não foi. Isso aqui não está funcionando muito bem, não. Acho que está desconectando. Mas eu queria passar de um a um. Está muito ruim de se ver? Se eu for dando para ajudar. Bom, eu acho que podia ficar a tela inteira, enfim, que era mais interessante. Bom, então eu posso dizer que isso tudo teve começo após o projeto de doutorado, quando me perguntei, talvez aqui fale um pouquinho, detalhar, para vocês entenderem, pensando que é uma coisa meio sem sentido. A minha tese de doutorado se chamou As Vozes da Canção na Mídia, né? Bom, foi uma coisa interessante que, numa época em que se falava das tecnologias digitais, o CD matou, o LP, tudo isso há mais de 20 anos atrás era forte. E eu me perguntava, se tudo ia para o meio digital, nem tudo seria transmitido para o digital. Haveria coisas que ficaram de fora, que seriam desprezadas. E no meio dessas coisas que seriam desprezadas, esquecidas ou não, existe um núcleo de canções que, por alguma razão, ou várias razões, elas não morreriam. Então, em vez de perguntar por que tem coisas que vivem, eu pergunto, por que elas insistem em não morrer? Eu inverti a questão. Bom, e aí, então, o que me apareceu ao longo dessa pesquisa do doutorado foi justamente o tango, né? O tango, temos aqui alguém local para me confirmar, né? Ele nasceu praticamente com as mídias no final do século XIX. Ele passou por todo tipo de bombardeio possível, inclusive a invasão do rock, né? O tango teve seu período conhecido como áudio na década de 20, 30, e virou uma febre depois nos bailes, né, com as milongas e tudo isso. E aí, de repente, quando chegou o rock, e agora o que fazemos? E aí, gente como Salgani, né, que deixou de ter os grandes orquestras para ter só um duo, o delírio, etc. E foi indo. Então, essa pesquisa mostrou que, mesmo com todas as contrariedades, com todos os hecatombes possíveis, tem coisas que permanecem. Há razões para isso. Então, isso deu matriz para um projeto grande que se chamou As Canções das Mídias, Memória e Nomadismo. Bom, coloquei aqui como algumas das referências principais esses autores, que eu espero que vocês conheçam, Murray Schafer, Yuri Lotman, Ramon Belinsky e o Paul Zumthor. Todos eles tratam de uma forma muito ampla e multidisciplinar
as relações entre memória, texto cultural, música, enfim. E ali, então, também, quando a gente se fala desses mecanismos que, sim, memória não é senão um processo de seleção, o que fica e o que cai fora. Por que nós esquecemos umas coisas e lembramos outras? Porque coisas que já se tinham como esquecidas, elas voltam a existir, né? Então, são processos bastante interessantes, então precisa se estudar os fenômenos em particular para saber o que acontece. Bom, disso então, né, também o conceito de performance, que não é essa coisa comumente conhecida como desempenho, ação cênica, é mais que isso, né? Vem do consultório medievalista, né? Digo como que surgiu esse conceito dele de uma forma bem rápida. Ele diz assim: costuma-se estudar a poética medieval a partir dos textos, mas acontece que os textos medievais, eles não eram simplesmente alguém que dizia ou lia uma poesia. Era uma poesia lida dentro de um contexto, um espaço físico, para um determinado público, de determinada maneira, o que quer dizer gestualidade, entonação vocal, instrumentos musicais e uma série de outros elementos. Então, esta é a noção de performance. Então, aqui, por exemplo, eu não estou fazendo uma performance, eu falando e acabou. Não. Este ato que eu estou fazendo agora, com o microfone e tudo, ele pressupõe esse espaço físico, um ar-condicionado, etc. Vocês aqui presentes, a qualidade ambiental que temos, e muito importante, né, o canal, né? Estou aqui, se atrapalha, se ajuda, às vezes atrapalha, né? E também a atitude de vocês em relação a mim. Se eu perceber que vocês estão com uma cara de muito cansaço, quando estou agindo mal, tenho que mudar a minha apresentação aqui. Então, a reação da recepção também faz parte. Esse é o conceito de performance, segundo Zumthor. E também, da mesma forma, François de Lalande, que foi um dos colaboradores do Pierre Schaeffer, da música eletroacústica, ele definiu um conceito de som. Som não é isso que a gente diz por aí, tocar uma música. Não, som é muito mais, né? No caso da música, inicialmente, ele estava relacionado a alturas. Por exemplo, você vai falar uma sonata barroca, tal. Ela pode ser, às vezes, tocada por um cravo acompanhando um violino, uma flauta, né? Aquilo que o instrumento é capaz de tocar. E ao longo do tempo, essa noção de som foi se transformando em tomada de som, ou seja, sobretudo na condição eletroacústica, né? Você vai transformando, e uma palavra meio antiga que ele está se usando por aí, manipulando, né? Tratando esse som. E a semântica, né? que se desenrola a partir disso. Então, ontem, no lançamento, estava falando daquela música que criou verdadeiros frisons ali, e foi inclusive proibido em muitos lugares, Return ne non plus. O que era aquilo? Qual o grande escândalo? Se aquilo tivesse sido falado longe dos microfones, seria apenas uma canção banal, né? Você retira aqueles suspiros, aquelas coisas. Então, são 4 compassos ali de um órgãozinho, parece uma baladinha da década de 60, mas o escândalo está justamente em falar aqui próximo do microfone, né? Isso é que causa o escândalo. Então, a tomada do som é esse conceito que o François de Lalande desenvolveu. Isso tudo está muito imbricado em todas as pesquisas que a gente realizou. Bom, também, vou ser muito breve, né, como eu acabei de falar, as nossas pesquisas relacionam essa questão de performance, então, não só do músico, do corpo, em relação às mídias, microfone, amplificação, alta fidelidade, todos esses conceitos que têm a ver com o corpo e suas extensões, né? Padrões de escuta, acabamos de ouvir coisas interessantes agora há pouco sobre isso, e ontem também. Mas é comprimido o som, mas o que é ideal? Enfim, isso conduz à criação e extinção de alguns hábitos, né? Paisagem
sonora, né? Paisagem sonora não é paisagem, assim. É uma apropriação um conceito do Schaeffer, que foi soundscape, impossível em português uma tradução direta disso. Então, essa foi a tradução possível pela Marisa Fonterrada, que a fez muito bem. Então, é o meio ambiente acústico, suas transformações ao longo do tempo, do espaço. O que isso significa, né? Então, hoje, se passar alguém aí fora chispando numa moto, um helicóptero, tudo bem, mas uma charrete nós vamos estranhar, porque não faz mais parte da nossa paisagem sonora, né? Só um pequeno exemplo. Bom, ora, essas formas de educar o ouvido, não estou falando de uma forma moralista, mas são criação de hábitos, elas vão mais ou menos moldando as nossas formas de gostar e desgostar de coisas, né? Não dá para ouvir um tecnobrega como se a gente estivesse ouvindo Pink Floyd. Não funciona, é outra coisa. Então, a sonoridade do tecnobrega tem que ser achatada, tem que ser com distorções que jamais caberia ouvir uma sinfonia de Bruckner, por exemplo, né? Então, não são valores apenas tecnológicos, mas estéticos, né? Bom, outra coisa interessante é como as mídias interferem nisso. E aí vão muitas das coisas que vêm sendo debatidas aqui, como por exemplo, né, não só interfaces com outras linguagens, com outras formas de expressão, né, e a mídia funcionando como um ponto ou de confluência ou de exclusão, né? Cruzamentos de gêneros, né? Isso começou como um tango que virou um bolero famoso, que virou não sei o quê. Nós temos um novo hit aqui de ontem para hoje. O Gil Vaz, ele chegou em casa e ele criou uma versão bossa nova do Flying to the Moon e traduzido em português. E está cantando a tua voz grave, assim, depois a gente ouve até. Foi uma nova mudança que nós temos, né? Original para nós. Acabei de falar nisso. Sim, e também, como vimos já ontem, né, o Leonardo falando, da necessidade da gente criar políticas públicas para poder ouvir certas coisas, senão os repertórios desaparecem. Então, isso também está nas nossas preocupações. O que a música faz nesse mundo atomizado e globalizado ao mesmo tempo? E a identidade, né? O Dario acabou de falar sobre isso. Então, esses são alguns dos temas que estão aí no meio, né? E sim, a música tem seu papel como privilegiado na mega indústria do entretenimento. Falei mega indústria no sentido amplo. Bom, esses são alguns que eu já falei, né? Alguns dos conceitos importantes que nós lidamos. Aqui em cima, as fotos estão fora de ordem, na verdade, nós temos o Ferbertag, depois o Montor, o Lotman, né, e o Penis embaixo. Então, esses conceitos aqui são extremamente relevantes, não vou falar sobre eles agora. Aqui também os conceitos de paisagem sonora e som, que eu acabo de me referir. Bom, todos os nossos projetos estão tratando de um modo geral sobre isso. As relações entre audiência e memória, a partir de um repertório. Aí depende do caso, né? Rádio, televisão, cinema, de acordo com o período vai ser isso. Agora a gente pode falar também coisas em redes, enfim. A permanência de artistas, isso aqui é muito importante, né? O Cássio acabou de mostrar um exemplo, quer dizer, a bossa nova indo para a Coreia, né? Partindo do Brasil indo para lá. A gente também tem K-pop que veio para cá de alguma maneira, enfim. E como é que isso vai se traduzindo e mostrando de umas maneiras variadas, né? Também o papel de grupos culturais como imigrantes, aqui nós temos vários exemplos, especialmente os migrantes são migrantes, né? Nós temos uma importância, por exemplo, da colônia italiana, né,
começo do século, aqui em Santos, muito dos portugueses, né? E aí também, de outra parte, os imigrantes, as pessoas vindas do Nordeste, a partir do meio do século XX, né? Das cidades do Sul e Sudeste, né? Isso tudo vai criar um ambiente interessante, né, para estudo. E como é que isso migra de uma linguagem para outra, né? Não é tempo de eu falar sobre isso, mas se a gente for pensar o que era um filme, só para pegar aqui, quem é campeão aí de dinheiro, capitalismo, indústria, etc., os Estados Unidos tinham uma peça de teatro que ia para o cinema, ia para disco e seus solinhos e tudo, né? Então hoje o sistema é um pouco diferente, mas a ideia de multiplicação e subdivisão, espargimento em outras maneiras, subprodutos, continua, né? Aqui está meu amigo, o Christian Marcadet, que escreveu alguns textos e ele fez uma pesquisa aí, que eu traduzi, um texto que eu traduzi, e ele propõe uma metodologia bastante interessante, né? Então, como é que você vai fazer uma pesquisa discográfica, por exemplo, das canções, na verdade? Então, você tem que coletar de tudo, desde discos, notas de imprensa, pode ser revistas de fofoca, bilhetinhos. Então, ele propõe catálogos de gravadoras. Então, ele propõe realmente, põe isso, põe aquilo nas fichas, faça dessa daquela maneira, né? Então, é um texto bastante utilitário. Quem quiser, fale comigo que eu amo uma cópia pirata, porque a editora projetos que a gente realizou, pegando as imagens aqui do casal, na Lídia Vinícius e Manuel Ramos, em cima a Adélia Pedrosa com a Mata Conterrada, são fadistas eles, e embaixo Manuel Marques, o Dick Danello, de como falamos ontem, Eugênio Severiano, tem uma entrevista aí que a gente ainda não editou, que o Léo Bonfim, que não está aqui presente, ele estava comigo, e aqui a entrevista ao Gilberto, que vai ser comentada. Então, o primeiro projeto que a gente realizou sempre foi este aqui, Canção Malembar. Para quem não sabe, aqui em Santos, não sei se ainda mas quando a gente realizou, era a cidade mais portuguesa do Brasil, né? Em níveis relativos e absolutos, perdendo apenas para Copacabana, não sei, no Rio, né? Mas era a cidade mais portuguesa do Brasil. E aí calhou, né, a gente encontrar, isso aqui eu já deixo aqui mesmo, esse casal da Lídia Vinícius e Manuel Ramos, que trabalhavam no rádio desde 1941. Aqui nós temos uma das rádios mais antigas do Brasil, Rádio Clube, de 24. Como eu falei, se vocês saírem aqui pela zona noroeste da cidade, vocês vão ver uma Avenida Jovino de Melo, que era o cara ali que ia mexer nas antenas, calibrar, porque as rádios, o streaming da década de 20, eram as rádios clubes, né? Você pagava uma assinatura, de repente você, olha, adquirindo o disco da cantora de bossa nova, coreana, fulana de tal, vem ouvir aqui. E quem não podia ouvir lá na sala, era transmitido pelas antenas do rádio. Era mais ou menos assim o streaming da década de 20. Né? Bom, esse casal reuniu uma série de materiais, assim, desde artigos de jornal, notas, bilhetinhos, eles sabiam tudo, toda a história do fado aqui em Santos. Uma coisa bastante interessante, e aí eu tive até algumas pessoas colaborando, dentre eles o Luiz Henrique Portela Faria, que hoje é doutor, mas ele era aluno de iniciação científica, digitalizou todo o material, fizemos muita coisa com isso, e no final saiu um livro também, tanto o documentário e o livro com o título principal, Canção da Malembar. O documentário, se vocês quiserem ver, encontram no YouTube, na nossa página do CIMIT. E aqui, quando nós terminamos isso em 2008, eu bati o pé e eu falei que a cidade
tinha que assumir que isso era seu. Eu fui teimosa, então consegui, vocês veem ali na foto lá em cima, nós temos o editor, tem um representante do consulado português, tem um cineasta e tem o vereador na época que representava a cultura, e nós fomos recebidos aqui, numa sala do lado, vocês entrando na rua 15, era aqui, um anexo da Câmara dos Vereadores, uma sala bonita até, e a gente vem embaixo, na cadeira de votos de seu Manuel Ramos, já bastante debilitado, mas ligadíssima, uma pessoa impressionante. E aí do lado nós também tivemos uma homenagem da colônia portuguesa, enfim, fizemos algum barulhinho, né? Não está aqui, mas eu fiquei muito contente que logo em seguida houve um evento sobre o fado em Lisboa, um evento específico sobre isso. Apresentamos um documentário e tudo mais, e para quem conhece, esteve lá presente Carlos do Carmo, que é como se você tivesse ali o Chico Buarque do fado, e chegasse para você dizer que o que você fez é para sempre, e deu um beijo, eu falo assim, pronto, valeu todo o esforço. Então, isso foi um projeto grande e que mais ou menos serviu de modelo para os demais. Em seguida veio este, com a colaboração de outros colegas, em que a gente já começou a pensar no cruzamento atlântico, né, com Portugal e países de língua portuguesa. Inclusive apareceu Marina Fornaro falando da participação do fado no Uruguai. Está um livro também bastante interessante, para quem conhece aqui a cidade, ou vai passar na Ponta da Praia, isso é um marco lá na Ponta da Praia que a gente tem, né, seguindo, sim, aquilo que a gente chamou de canção hispânica, né? Então, o primeiro tango no Brasil, o tango do Brasil, né? Aí entra um pouco daquelas coisas conceituais sobre o que eu falei, né? O tango no Brasil seria o tango rio-platense, né? Que aqui chegou e de repente começou a ser ouvido de uma maneira um pouco diferente. Eles começaram os processos tradutórios, né? No caso, falando em termos musicais, perdemos os duplos pontos de aumento, os acentos, ficou uma coisa mais quadrada, né? E o tango do Brasil, uma criação de uma maneira meio a partir de clichês, né, que aparecem melodramáticos do tango, e diferente, né? Questão de gosto é um pouco subjetivo, posso dizer que em termos de elaboração musical perde muito, porque cá entre nós o tango argentino, ele não é, a maioria deles não é música popular no sentido assim, fácil. Muitos deles são dificílimos, tanto na performance, e tem textos complexos, não são. Eu acho que às vezes a gente compara os tangos, sei lá, Celebrando Flores, enfim, não dá para colocar como coisinha assim. Dá mais para a gente comparar com Schumann e Schubert do que com música popular, mas singela, né? E aí também o outro modelo foi estudado, que a gente acabou de mostrar, que era tropical, que seria esses intercâmbios, né, da música chamada hispânica, na verdade sendo em língua espanhola, né, mas que também passam por seus processos de tradução. E aí, não quero enfadá-los, se enfada, claro, a gente percebe, por exemplo, Sombras nada mais é originalmente um tango, mas a gente vai ouvi-lo muito como bolero. Então, e aí, como é que ele começou? Começou de um jeito, migrou para o outro, se apropriou de outras maneiras. Bom, algumas coisas interessantes nesses projetos, é dizer, por que isso acontece? Por que eles, como eles chegam e por que eles se fixam, por que tem gente que consome, não é? Então, ficam essas perguntas.
Algumas a gente já responde, outras ainda estão pendentes. Ontem, para quem estava presente, nós tivemos uma primeira parte que foi realmente sobre os músicos italianos, sobretudo em São Paulo, os italo-descendentes. A gente vê muito trabalho sobre a colônia italiana, mas não sobre quem são os músicos italianos, de uma forma genérica, traçando um perfil, sem falar necessariamente de biografias de grandes nomes como Francisco Vigoni, Cavallo Guardenza, né? E aí nós falamos desde músicos populares, né, até os mais ligados à música erudita. E aí em seguida nós começamos a migrar para a década de 60, 70. Vocês estão estudando cultura midiática, já devem estar assim, cientes, né, que esse é o período que a música ganha, a música gravada no formato single, LP, etc., ela ganha um grande impacto e grande difusão e passa a ser quase um objeto de culto, não é? Não sei se eu lanço a hipótese de que, por exemplo, shows do Roberto Carlos no final do ano, eles eram, quando é querendo acabar, né, muito próximos ao Natal. Por quê? Você dava de presente de Natal o último LP do Roberto Carlos. Ganhar um LP era um presente muito, muito importante. Era um presentaço, né? Então, nesse contexto, essa canção entrou de tudo, e dentro daquilo que a gente já vai chamar de música romântica, que também merece umas aspas, né? Digamos, canção lírico-amorosa, cuja letra é assim, que tem uma melodia mais, um arco melódico maior, etc., mais lenta, tem uma série de características. Ela dominou esse período de 1960, 70, com predominância da italiana. E do outro lado, o interrock, e aí aqui nesse caso o chamado sambão joia, tropicalismo, canção de protesto, mas o que vendia? Isso, né? E aí então, este da canção francesa, que a gente apresentou ontem, que eu não vou naqueles detalhes, nós colocamos até essa capinha aqui diferente, vou comprar a capa da original, pegando todos, sim, uma coisa que eu não falei, que teoricamente é um pouco difícil de estudar, mas as relações de imaginário, né? Porque uma coisa é uma imagem, várias que a gente viu aqui, né? E aí eu estou pensando na Vitória de manhã, eu tive várias imagens, mas o que é o imaginário? É que aquela vez naquela imagem, que conjunto de coisas, aquele código, transporta você e para onde você vai com aquilo. Cadê as chaves de leitura disso, né? Então a gente pegou vários elementos estereotipados, do pós, calçadão, a ponte, a Torre Eiffel, o acordeonista, enfim, né? E agora nós estamos entrando num projeto dos chamados falsos gringos, né? Aqueles que tiveram sucesso na década de 70, cantando em inglês, assim, músicos de São Paulo, que gravavam em inglês, um inglês meio precário, para fazer trilha musical de novela, né? Alguns deles são muito conhecidos, como o Fábio Júnior, da Marcos Davis, o Christian cantou muita coisa antes de fazer música sertaneja, né? Mas o mais famoso de todos é o Boris Albert, Maurício Alberto Kaiserman, né? Filmes, né? Ele fez tanto sucesso, ganhou tanto dinheiro, daí apareceu a viúva do Lulu Gasté e entrou com um processo judicial que demorou uns 20 anos até decidirem que era meio a meio. Não sei como é que ficou a coisa, mas eram 4 notas, sabe? E aí, bom, se não tivesse dado dinheiro, ela não ia entrar com essa ação. Isso é óbvio, né? Mas enfim, este é o projeto e estamos fazendo agora.
Outras coisas que nós fizemos foram livros derivados de encontros como este aqui, como, por exemplo, Com Som Sem Som, Liberdades Políticas e Liberdades Poéticas. Outro que eu fiz com a Juliana Colli, Entre Gritos e Sussurros, Sortilégio da Voz Cantada, a música como negócio. Esse madrigal de Viver ao Mundo à parte, né, eu participei desse madrigal, quando foram 50 anos, o regente Roberto Mazzini falou: vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um livro, que saiu. Né? Então tem textos, por exemplo, do Rodolfo Coelho, o Gil Novas, que estava aqui ontem. Aliás, o Gil foi do Brasil por muitos anos. Né? Daqui presentes, eu acho que eles. Né? E esse aqui, O Brasil dos Gilbertos, é um livro bastante interessante. Ele foi num encontro no CIMID, não me lembro quanto tempo faz. Talvez aqui valha comentar um pouquinho, porque foi muito engraçado. Eu estava falando sobre. Me ocorreu, sabe essas horas quando a gente tem um cansaço extremo e vem então algumas ideias? Então foram duas coisas que ocorreram. Uma vez eu estava num congresso e tinha dois colegas, um deles eu localizei quem é, o outro eu acho que sei quem é. Ele me mostra quem é agora. Café. Não temos uma pergunta. Sim, pois não. E aí começaram a fazer, e aí eu, não, mas eu não concordo, eu não posso. E aí outro ia ali, e eles estavam tão amáveis, daqui a pouco, eles estavam quase se estrangulando. Porque caso estava falando não sei o que Gilbertiano. E aí, de repente, quando eles entenderam que Gilbertiano para um era João Gilberto e para outro era do Gilberto Freire, quando eles esclareceram, eles disseram: então tudo bem. Aí fizeram as pazes e foram tomar o café. E aí o outro evento foi o Gilberto Mendes, o compositor, meu amigo, mestre, guru, que faz uma falta danada. Ele tinha um pensamento de esquerda e tudo, né? Ele assim, se moveu até no partidão. Né? E aí ele falou o seguinte, que ele ganhou aquela ordem do mérito cultural. Né? Para ele, a princípio não era nada, mas como foi pelo governo Lula, aquilo para ele foi uma maravilha. Então, ele até dizia assim, se fosse no outro governo, o governo não tinha graça nenhuma. Acontece que ele foi receber esse prêmio, e ele até dizia assim, que do lado dele estava a Marília Pêra. Felicidade do senhor, não sei o que lá. E ele disse que foi o Gilberto Gil que o chamou para receber o prêmio, que dançaram lá os dois, tem registro disso. E aí o Lula chegou para ele, ali na cerimônia, e falou: você é de Santos? Também, eu morei lá. E o Lula falou assim, eu também não. E o Gilberto falou assim, eu sei, você vendia amendoim na praia, na divisa da praia, uma coisa assim. E aí o Gilberto não resistiu, deu um beijo na testa do Lula. Aí eu comecei a juntar esses dois episódios e pensei, bom, todos são Gilberto, né? Cada um deles representa musicalmente, culturalmente, alguma coisa importante, nacional e internacionalmente. Por isso que ficou nota sobre o pensamento musical, entre parênteses, brasileiro. E dessa ideia maluca minha, um monte de gente acabou entrando. Foi um encontro que veio muita gente, acho que muitos de vocês estavam nessa época, né? E um deles, até eu tinha convidado umas 3, 4 pessoas, um respondeu, outro não respondeu. Aí, de repente, 5 apareceram lá. Falei, bom, vou levar adiante, né? Então, nós fizemos um livro que fala sobre cada Gilberto, particularmente, e depois questões derivadas dessas relações desses Gilbertos com a nossa cultura, né? Então, por isso que eu estou dando algum destaque, né? Sobre a canção foi o primeirinho deles, e que tem esse texto de Lalande, agora tem um outro maior na revista Musimide.
em inglês, e tem sido uma cadeia que eu falei para vocês. Bom, saltando já para as pessoas aqui que nos colaboraram muito conosco, então a Nancy Alves, para que fizemos uma homenagem ontem, Carmen Lúcia José também foi em vários encontros, em alguns momentos ela também exerceu uma função que a gente chamava de ouvinte privilegiado, ela acompanhou o evento inteirinho, depois no final ela fez uma síntese, foi mais de uma vez. Era uma pessoa da comunicação, do rádio, trabalhava muito com o Marco Júlio Sérgio, que era para estar aqui, não conseguiu ainda. Né? Cristiano Marcadê, já mencionado, o Gilberto também. E o Gilberto foi sempre uma pessoa com quem você começa a falar alguma coisa, 5 minutos, você sai com um paper na cabeça. As ideias mais ousadas que a gente tem, a gente dialoga com pessoas como ele. E Jerusa Pires Ferreira, também uma professora que me apresentou os auditórios, estudos da oralidade, enfim. Então, aqui, bom, você já tem, isso aqui eu poderia dizer que é uma síntese dos projetos. Vou rolar isso rapidamente. Então, essas foram atividades realizadas em 2004, que foi praticamente o começo. Nem vou ler palestras. Então, 2005 foi o primeiro encontro do Sesc Santos. Essas pessoas aqui, vejam, Gilberto Mendes aqui presente, Silvia Verme. Aí, o nosso segundo encontro, ele tratou das relações com a linguagem verbal poética, depois as imagens da música. Então, foi só os encontros. Este aqui foi do Gilberto, de 2008. Palestras, etc. Nossa grupo estéticas do som, estéticas e éticas. Né? Devo também reforçar as várias vezes que o Paulo Chagas colaborou no desenho dessas ideias. Foi das pessoas assim, mais frequentes. Né? O música de para, né? Como se fosse uma carta, pensando na relação emissor-receptor. As cores da voz, você foi a jornada, jornada quando a gente faz um evento de um dia só. Né? Esse então foi tramas, memória, tramas e trânsito, a gente gosta muito de falar de memória. Essa jornada também foi que resultou naquele livro, né? Falamos de novo do imigrante. Quando a gente fala de diálogo, geralmente são eventos assim de um período, jornadas de um dia, e os encontros são maiores. Né? Esse aqui, o gosto da música, né? Esse aqui foi muito divertido. Você já estava lá, Juliana? O gosto da música, o gosto mesmo, né? Tipo, você não vai tomar guaraná ouvindo samba, não combina, né? Não combina você ouvir bossa nova tomando garapa. Tem que ser um uísque, tem que ser alguma coisa, esse tipo de relação. O outro, então, que resultou da liberdades políticas e liberdades poéticas, fomos mais fundo nesse tema. Verana Tropical, que resultou nesse livro depois. Viver sua música. Você começou. A gente pensou no Gilberto, né? Ele tem um livro chamado Viver Sua Música, também inspirado na ideia dele, mas Viver Sua Música a gente pensou, levou assim desde o que a gente considera no primeiro plano, mas também levamos pessoas assim da área de ensino para pessoas com deficiência, né? Foi uma coisa bem interessante. Os sons que vemos, as imagens que ouvimos, uma sinestesia ali também, que participou com várias pessoas aqui, os lugares da música, né, mais deixando as questões de espaço, relação de espaço, território. E esse aqui foi o último antes da pandemia, né? O que o vento levou ao meio do arco-íris. Depois, esse foi online, do Louvre Beethoven, música ensinada de cena. Não vou descrever, porque vocês podem encontrar as atas, a descrição de cada um deles. Gilberto Mendes, Gilberto Mundos,
ele já tinha falecido, seria o centenário do nascimento, não foi? Vida de artista do ano passado, e este agora que vocês estão vendo. E aí, os projetos aí estão descritos, então precisamos mais. Para que vocês não se cansem absolutamente, eu só vou colocar aqui que a Marta Fonterrada, onde está isso agora? Aqui. A Marta Fonterrada é também uma pessoa que está praticamente desde o comecinho do grupo. E ela não pode vir, ela mesmo vai dizer por quê. E ela é uma pessoa que tem formação em rádio, ela é muito especializada, ela faz uns trabalhos muito bonitos, vou deixar ela falar. Olá, musimidianos! É um prazer estar com vocês, apesar de em vídeo. Infelizmente, por tratamento de saúde, eu não posso estar aí pessoalmente, porque eu tenho que ir diariamente para o hospital receber uma medicação, porque recentemente eu transplantei um rim. Então é uma coisa boa que aconteceu, mas eu estou com a imunidade muito baixa, então eu fico suscetível a pegar um monte de coisa, né? Então, recentemente, um vírus que eu peguei, que é o citomegalovírus, que ele ataca quando você está com a imunidade baixa, e eu estou fazendo esse tratamento, eu tenho que ir diariamente para o hospital do rim receber essa medicação. Então, isso me impediu de estar aí com vocês, né? Eu vou falar sobre a série de podcasts que eu estou editando, ainda do trabalho dos franceses, que tem a ver com esse livro, né, que está sendo lançado hoje. E eu fiz a edição, não só para o livro, mas como podcast também, que é uma versão diferente, da entrevista do Gilbert Stein, né, que veio para o Brasil ainda criança, nasceu no Egito, migrou para França, e depois veio para o Brasil, ainda criança, e aqui ele se realizou como ator e como cantor, intérprete de música francesa, né? E também teve programas de rádio dedicados à canção francesa, né? Esse é o primeiro dos podcasts, esse já está editado, né? Daqui a pouco vai estar disponível. E o nome do podcast é A Chanson no Brasil, Histórias, Cantos e Escutas, porque os entrevistados falam da relação deles com a música francesa aqui no Brasil, né? Outros entrevistados, bom, temos a nossa querida Nancy Alves, que recentemente nos deixou. Ela também fazia interpretações de música francesa, e a entrevista dela é muito emocionante, é muito boa, será também editada. Temos a participação do Sami Dueck, que é um engenheiro acústico, que também tem uma origem muito próxima do Gilbert Stein, né? Egito, França, Brasil, mas uma abordagem completamente diferente, né? E um gosto musical completamente diferente. E ele fala da música francesa, mas por outra abordagem, né? De outra forma. E é muito boa a entrevista dele. E temos também a do Márcio de Paula, que é discotecário da Rádio Gazeta e fez uma pesquisa sobre a canção francesa, né? E para essa entrevista a gente contou com a participação do Henrique Terra, que trabalha na Gazeta, é locutor, e está querendo ingressar no mundo acadêmico, né? Então ele já está participando, apesar de ele ainda não ter se candidatado ao mestrado, ele já está articulando e já está participando do Musimid. Então eu quero agradecer o Henrique Terra e agradecer a Elô e toda a equipe do Musimid, e espero que tenham um ótimo encontro e um ótimo lançamento do livro. Um abraço. Então, acho que a última coisa que eu tenho que fazer, tentando extrapolar o tempo, é dar a palavra ao Fernando Mago. Nós montamos... Olá a todos e todas, meu nome é Fernando Mago, um recado para vocês, um recado de boas-vindas. Nós inventamos essa revista porque não existe nada que trate objetivamente, tematicamente, música em mídia. Parece um absurdo. Parece um absurdo, né? Porque tão evidente, se nós formos pensar, aqui é um momento raro. A música está em toda parte, desde as porcarinhas, esses sons de celular, né?
elas estão em todo lado. A gente não pode ir em nenhuma atividade da vida, mesmo que a gente não queira, ela está. Mesmo que seja, o Cássio diz que a música é para conciliar as pessoas, acho que também é para separar e criar brigas enormes. Né? Eu vou na praia, tem alguém com aquela caixa maldita, com uma bateria que não acaba nunca. A gente quer ouvir o mar e fica ouvindo coisas que a gente... Então, por que essa criatura não põe fone de ouvido? Né? Então, também ela não concilia, ela afasta e cria guerras. Né? Mas, enfim, apesar dessa presença, no todo lado não tem uma área, né? Nos estudos da comunicação, música é ficar tratar de uma forma pouco científica. Estou falando assim, na cara de pau mesmo, porque há muitos anos que eu vejo isso. E da música, isso aqui, isso é coisa menor. Né? Então, ninguém precisa pegar alguém como o Felipe Tag para mostrar que isso, sim, é importante, né? E às vezes umas coisas banais, né? Eu brinco nas aulas, acho que você lembra, né, Juliana, que falava assim, nas classes maiores, na USP, que eu trabalhei como colaboradora, assim, você às vezes ouve uma música idiota, banal, assim, você fala assim, mas às vezes essa música banal, idiota que você está falando, pode ser a razão de você estar neste mundo. Não é isso? Acontece. Ou de alguém ter matado alguém. Pode ser isso. De qualquer forma, brincadeiras à parte, é uma área multidisciplinar e não existe algum lugar, pelo menos aqui, e parece que em outros também é meio comum, que trate disso dessa forma. Então, vamos montar essa revista. E como sempre, né, tem pessoas que se aceitam certos desafios, né? Às vezes meio, pode parecer, como a gente pôs aqui, lunáticos, a gente investiu nisso. Estamos no 5º ano, essa revista teve no 1º ano, foi um ano que teve avaliações, teve uma nota B4 lá, mas ela só tinha 3 números publicados. Né? Então agora nós estamos com alguns e esperando que consigamos seguir à frente. Não temos nenhuma ajuda financeira, não temos apoio de universidade alguma. Tá? Eu tenho uma bolsa de produtividade pelo CNPq e isso eu estou usando para pagar servidor, alguma pessoa que faça um serviço técnico aí, mas é tudo colaborativo. Tá? Então, muitos aqui presentes participam disso, muitos não puderam vir, mas o Fernando Magri é uma das pessoas-chave aqui. Né? Quem vier aqui amanhã, por exemplo, o Rodrigo Vicente, ele vai apresentar um trabalho de manhã, ele fez um trabalho meticuloso de revisão dos textos originais que vocês vão ver aqui. Então, realmente, é um trabalho muito extenso, né? Não é apenas você enviar um texto bem feitinho, dentro das normas, correto, com resumos e tudo. Não, ele precisa ser aprovado por pareceristas externos. Né? Isso, às vezes, demora uma eternidade. Tem aqueles que se esquecem, tem aqueles que recusam, tem aqueles que escrevem coisas injustas. Então, nós somos obrigados a trocar. Né? Por sorte, acho que todos vocês que participam de trabalhos acadêmicos já tiveram a oportunidade de receber pareceres injustos, mal educados até, né? Que não dizem apenas que o seu trabalho está fraco, apontar coisas para arrumar, que às vezes até xingam a pessoa. Né? Então, é um trabalho que demora muito. E nós não ganhamos um tostão. A gente gasta a nossa energia, gasta o nosso dinheiro, por quê? Porque a gente acha que isso vale a pena. Né? Então, sem mostrar os números anteriores, aliás, saiu há pouco, mais ou menos um mês, ou menos que isso, esse é um número especial. E com isso eu termino mostrando, antes de colocar a palavra do nosso Fernando Magri, por fim, a revista, que a gente chamou de número especial, porque nós convidamos esses 20 anos de encontro com os Limite
muitas das pessoas que participaram, nós convidamos para que escrevessem textos, né, sobre assuntos diversos, suas especialidades. Eles aceitaram. Então, a maioria deles foi em encontros mesmo, né? Eu vou deixar o Fernando falar. Olá a todos e todas, meu nome é Fernando Magri, eu sou pesquisador do Centro de Estudos em Música e Mídia, o Musimídia, e editor adjunto da Revista Brasileira de Estudos em Música e Mídia, a revista Musimídia. Estou passando aqui para deixar um recado para vocês, um recado de boas-vindas para todos os convidados, organizadores, participantes, colaboradores da realização do nosso 20º Encontro Internacional de Música e Mídia, nosso Encontro Musimídia. São 20 anos de uma atividade muito intensa, sobretudo conduzida pela nossa mestra, Heloísa Valente, que, como disse o próprio nome, né, com valentia vem estabelecendo o campo de estudos em música e mídia no Brasil ao longo desses 20 anos, naturalmente com toda a sua equipe, todo esse grupo de pesquisadores do qual eu tenho a alegria de fazer parte, né? Eu também aproveito para agradecer a colaboração, né, do Clube do Choro de Santos, do Museu do Café, da Unip, sem os quais não seria também possível realizar esse encontro do qual vocês estão aí participando presencialmente. Eu infelizmente não pude estar presente por questões de trabalho, e então por isso eu deixo aqui um breve recado virtual para vocês, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre a revista Musimídia. Esse ano nós estamos completando 5 anos de existência. Essa revista ela nasceu naquele contexto super complicado, difícil da pandemia, e foi um trabalho bastante árduo, embora prazeroso, realizá-lo durante esses anos, né? Eu assumi como editor adjunto nesse último ano, um cargo que a Heloísa me confiou e pelo qual eu sou muito grato. E neste ano, então, nós estamos apresentando um dossiê sobre Philip Teg, que faleceu recentemente, uma figura incontornável aí nos estudos sobre música. Esse dossiê vai ser coordenado, então, pela Cláudia Azevedo, pela Marta Ulloa e Laura Rodan, que são as nossas colegas que estão responsáveis nesse momento por esse dossiê. Além disso, vocês vão ter, imagino que no momento que estejam vendo esse vídeo, já vão ter a possibilidade de acessar um número especial em homenagem e comemoração aos 20 anos do Musimídia e também aos 5 anos da nossa revista. Nesse número especial nós temos a participação de pessoas que atuaram na fundação do Musimídia ou que de alguma forma participaram da sua história, né? Então será um número certamente muito importante, com uma densidade de estudos que certamente virão contribuir aí na formação desse nosso campo tão multifacetado. E falando em um campo multifacetado, eu aproveito para relembrar que todos os nossos números estão disponíveis no site da revista Musimídia. Vocês podem baixar os artigos e pedimos também que compartilhem, que divulguem, né? Tudo isso ajuda muito aí que o nosso trabalho se mantenha. Vocês vão observar que nós temos números assim muito diferentes em sua natureza. Então, nosso número inaugural foi sobre significação musical. Em outro momento, nós temos um número sobre canção e audiovisual. Temos números sobre música e história, música e mulheres, música e memória. Todos esses números, de alguma forma, atravessados por esse pensamento sobre música e mídia, que é o tema que conforma aqui o nosso centro de estudos. Enfim, eu deixo o convite para que vocês conheçam a revista Musimídia, que vocês leiam, compartilhem com seus contatos. E no mais, eu desejo que todos tenham um excelente encontro Musimídia. Tenho certeza que será um momento de muito aprendizado e de muitas trocas muito positivas. Um abraço a todos e todas. Bom, isso era para ter sido feito ontem, mas como a gente não tinha o computador, então ficou assim. Deixa eu só mostrar esse último que acabou de sair, esse número especial, né? Saiu ontem, então você pode chegar a apresentação nas telas em português e inglês. Então, por exemplo, Adalberto, sabe o que eu faço? Adalberto Paranhos, uma pessoa que está com a gente há bastante tempo, um amigo, então esse texto do Adalberto, só para mudar, Anselmo Guerra, Bel Bertrand, vocês vão conhecer amanhã, é uma das fundadoras, né?
Eliana, um pedaço do amigo Casani, professor querido, o Orlando também, amigo nosso. Suzana Gonçalves Atores, esse Bruno, uma orientando dela, uma amiga minha do México, uma pessoa de um conhecimento assim fenomenal, pessoa ótima. Margarida Kleber, da Educação Musical. Magda Miranda Prima, podia estar aqui, lá queria, porque ela estuda choro, Brasília. Fernando Iazeto, um dos nomes fortes da sonologia. Mônica Rebeca, minha amiga, né, que está aqui com a Vera Paspari. Rita Domingues, que também é compositora, outra parceira. Terezinha Prada, outra fundadora do grupo, super amiga. Marta Olhoro, que até merece, nem dispensa apresentações, não, um dos maiores nomes da cultura popular, estudos. E aqui, então, Lúcio Alves escreveu com a Júlia e a Regiane, colegas dele. Então, são todas questões, trabalhos assim. Bom, só para você ter uma ideia de outras coisas que já saíram desse período de história, entre telas com o Jonathan Mata, o número sobre o Murray Schaefer, esse aqui, acho que é aqui que tem o texto do Edson, que eu falei, olha aqui, conversando com a imagem, tá? Quem quiser fazer trabalho sobre imagem, tem que dar uma olhadinha aqui. Esse aqui sobre as mulheres, memória, música e memória. Eu não tenho números mais ou menos genéricos, a gente chamou de ENPAL. Audiovisual, esse é o primeiro, e às vezes a gente depara com situações que até são oportunidades únicas, né? Como por exemplo, este aqui, André Guerra Cota. Pouco depois de entregar o texto, mas pouco tempo mesmo, alguns meses, ele faleceu. Então, ficou assim como um legado, ao mesmo tempo uma memória outra do trabalho dele, né? Com todos nós temos ele, como eu disse, a chamada para o trabalho do grupo. Então, só para lembrar que nesse primeiro número, ele estará sobre Santa Ela, né? Didier Digo, Gonzalo Fernandes, Dário Martinelli, né? Entrevista de colocar a Luísa Cruz Pereira. Esse aqui